Olá, pessoal! Vamos fazer mais um desenho hoje. Vamos fazer esse desenho no tecido mesmo, igual fizemos o outro. Eu prendi o meu tecido na tábua com cola permanente para o tecido, igual faço para pintar. Agora, com o grafite, eu vou começar a riscar essa folhinha de uva. Tô jogando a ideia, como eu sempre faço. Para essa folhinha de uva, eu fiz como se fossem 3 folhinhas juntas, sem separação entre elas, tá vendo? 3 pontas, como se fossem 3 folhinhas independentes. Terminada essa folhinha, terminado de jogar a ideia dessa folhinha, vou começar a desenhar alguns círculos. Veja que alguns eu vou fazer ele assim, bem redondinho mesmo. Outros eu vou fazer mais oval, mais comprido. Porque quando a gente pega um cachinho de uva, nem todas estão assim bem redondinhas, bem de frente pra gente. Aquelas que ficam mostrando mais a lateral, ela fica um pouco mais compridinha. E outra coisa que é importante na hora da gente desenhar assim um cachinho de uva, você não precisa se preocupar em encher todos os espaços. Você pode ir deixando brechinhas pelo meio, tá vendo? Eu tô fazendo um círculo, tô fazendo outro, eles se encostam, parte fica por baixo do outro. E eu vou deixando também uns espaços no meio. Esses espaços ficam bem interessantes. Olha aí, mais uma folhinha. É como se eu tivesse desenhado 3 folhas simples, juntinhas uma da outra e sem fazer separação entre elas. Agora eu vou começar o desenho, olha, de uma flor do campo. Vamos fazer essas 2 folhas de uva, vamos fazer um cachinho de uva, vamos fazer uma flor do campo, fazer ela bem grande. Tô primeiro colocando a ideia dessa flor, fazer uma circunferência, algo assim mais oval, para o centro da flor. Então, faço esse círculo, faço as pétalas, jogo a ideia, né, de tudo isso. Depois, se você vê que é exatamente o que você quer, é hora de ir acendendo esse risco. Olha só, a nossa folhinha de uva, a nossa primeira folhinha. Eu fiz ela tudo assim, bem fantasia, para ser uma pintura bem tranquila. Nessa hora que eu vou acender esse risco, eu vou melhorando, vou dando umas curvaturas nessas folhas, nas bordas dessa folha. E veja que ela dá realmente a ideia de que são 3 folhinhas juntas. Essa daí eu vou colocar uma dobrinha para ela, tá encostando no chão, então eu vou deixar ela com essa dobrinha. Agora, vamos acender esses círculos que vão ser as nossas uvas. Olha só. Nessa hora, você tenta deixar eles o mais redondinho que der, as bordas melhor feita, melhor desenhada. E vamos dando um pouquinho mais de grafite para cada uma delas. Lembrando que se você quer desenhar assim diretamente no seu tecido, procure desenhos mais simples, com menos risco, menos detalhes, para que você não se perca na hora de fazer o risco e não precise apagar. Não é fácil ficar apagando o risco no tecido. A borracha acaba manchando, não fica bom. Então, quando a gente faz um desenho mais fácil, sem tantos detalhes, é algo melhor de fazer para o tecido. Olha só as separações que eu vou deixando entre uma uva e outra. E veja também que eu vou fazendo uma maior, uma menor, uma mais redondinha, outra mais alongada. E realmente, quando a gente pega um cachinho de uva, se a gente for olhar, elas são bem assim. Olha o espaço que eu vou deixando, tá vendo? Você não tem que se preocupar em encher todos os espaços. Esses cantinhos assim a gente pode trabalhar, pode fazer um cabinho para essa uva. E assim eu vou dando continuidade. Vou fazendo esses círculos, uns mais oval, outro mais redondinho, um por baixo do outro, outro completo. Na hora que a gente vai pintar, isso ajuda a gente a colocar as sombras, as luzes.
A gente não pode sair, porque é um cachinho de uva, fazendo todos os círculozinhos perfeitos. Ia ficar algo estranho. E também não precisa colocar todos um que fique por baixo do outro. Olha só a folhinha. É como se só fosse uma folha normal. Aí, nós vamos para a próxima, como se fosse outra folha normal. Só que uma encosta na outra e a gente não coloca separação, tá vendo? Vou colocar esse risquinho aí no meio e vou parar ali porque é a pétala da flor. E ela está por baixo da flor. Agora, vamos desenhar o centro dessa florzinha. Vou fazer um círculo um tanto oval também. Ele não vai ficar bem redondinho. Vou marcar esse centro. Eu vou deixar ele assim bem forte, porque eu vou pintar também esse desenho com vocês. E você precisa ver direitinho o risco, como eu estou pintando. Então, por essa razão, eu estou deixando o grafite bem forte. Se você vai fazer um risco aí no seu tecido, para você pintar, você não precisa deixar assim tão forte, tá? Apenas marcado bastante para que você consiga seguir o risco, caso você o queira fazer. Aí, mais uma pétala. Quando a gente joga a ideia no tecido ou no papel, primeiro, fica mais fácil, porque aí a gente só vai acendendo o nosso risco e melhorando algumas coisinhas que não tenha gostado. Melhorando alguns acabamentos, acrescentando um pouquinho mais de tamanho ou diminuindo determinado objeto, peça, elemento que tem aí no seu desenho. Agora estão todas as pétalas, o centro de nossa flor, tudo marcadinho, dá para você visualizar bem melhor. E olha só como é bem simples esse desenho, tá vendo? Bem rápido. Algo bem prático, que você pode estar aí treinando na sua casa. As pessoas têm me pedido muito para fazer desenhos, não só a pintura, mas o desenho também. E eu vou começando assim com esses mais fáceis. Depois, a gente vai ver alguns um pouquinho mais complexos, mas vamos começar por esses mais fáceis. Aí, eu vou dando uma arrumadinha, dando uma melhorada, escurecendo mais essas separações dessa pétala. A flor seria o objeto principal, junto com esse cachinho de uva, mas principalmente a flor, precisa ficar mesmo mais detalhado. Você vai acender isso aí conforme a sua necessidade. Se você tiver uma boa prática na pintura, achar que não vai fazer muita diferença se o risco está aí aceso ou não, na hora de você pintar, você deixa mais claro. Eu acho que até ajuda mais. Depois a gente não precisa ficar colocando tinta tentando esconder o risco. Se você acha que tem uma dificuldade, que se perder o risco vai ficar difícil a sua pintura, você deixa esses risquinhos bem fortes, bem marcados. Eu vou colocar também 2 folhas para essa flor do campo, e já seria aquela folha simples mesmo, não é igual a folha da uva, que parece que são 3 folhas juntas. Essas, olha, eu vou colocar essas 2 juntinhas, mas veja que eu já faço a separação mesmo delas. E na hora de pintar, eu vou deixar essa separação bem forte, bem marcada. Vou colocar uns risquinhos aí, só porque eu vou enfeitar um pouquinho esse fundo, essa parte aí de trás. Então, você coloca o quanto e onde você quiser. Eu vou colocar por esses 5 lugares, colocar embaixo também. Você pode colocar também essa quantidade ou menos ou mais, fica a seu critério. Bom, gente, olha só o nosso risquinho como ficou. Logo mais eu volto pra gente pintar ele, trazer cores para ele, não é isso? Beijos e até mais. Tchau!